TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, um programa repleto de informações sobre arte, música, literatura, turismo, cultura, enfim. Nós preparamos cada quadro com muito carinho, sempre pensando em trazer até sua casa ótimas opções para preencher de cultura seu fim de semana. E você pode sintonizar a TV Correio da Manhã em Petrópolis no canal 16, em Nova Friburgo no canal 5, em Teresópolis no canal 21, em Três Rios e Paraíba do Sul no canal 3 e em Pati do Alferes no canal 16. É uma alegria imensa poder chegar até a casa de cada um de vocês. Muito obrigada por nos receber sempre com tanto carinho. E se você perdeu alguma coisa na TV durante a semana, não se preocupe. Toda a nossa programação está disponível no nosso site e também no Facebook e no YouTube. É só procurar por TV Correio da Manhã que facilmente você nos encontra por lá. O meu Instagram pessoal é @SandraBritoWriter. Venha conhecer nossas páginas e interagir com a gente também por lá. E no programa de hoje você vai ver uma entrevista com Sandra Sena Pesante, autora do livro Doce Destino. A apresentação do cantor e compositor João Bosco em Itaipava. Uma visita ao belíssimo Palácio Cruz e Souza em Florianópolis. E no quadro Trilhas Literárias falaremos sobre mais um grande nome da nossa literatura, Cruz e Souza. É claro que você não vai perder o programa de hoje. Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir. Não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Nós convidamos uma escritora petropolitana que vai falar sobre o lançamento de seu novo livro, Doce Destino. É a Sandra Sena Pesante. Tudo bem, Sandra? Tudo bom, Sandra? Seja muito bem-vinda ao Cultura na TVC. A gente está muito orgulhoso de ter mais um escritor petropolitano aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua obra para o grande público. Do que fala o livro? Primeiro eu queria agradecer o convite. Imagina. E dizer que é uma honra estar aqui, né? E o livro fala basicamente de dois destinos. Uma mãe e uma filha que no parto foram separadas. A mãe teve uma eclâmpsia e achou que a filha estava morta por uma artimanha de algumas enfermeiras inescrupulosas. E a criança foi parar numa família que achava que era filha legítima e foi descobrir que não era. Só que o destino deu um jeitinho de reunir as duas novamente 11 anos depois. E aí, assim, eu acho que é bem terno, né, o encontro das duas. Desencontros e reencontros. Isso, exato. E esse é seu primeiro livro, Sandra? Esse é o meu primeiro livro. E onde que surgiu a aptidão, a vontade, o sonho de escrever? Olha, para te falar a verdade, desde pequenininha. Porque eu sempre gostei de contar história, de ouvir história. Eu colocava minhas bonecas no sofá e contava para elas, né, inicialmente. Depois eu ia escrevendo alguma historinha mesmo, né? E na adolescência eu continuei escrevendo, mas sempre engavetando, com vergonha de mostrar para as pessoas, né? E sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. Mas a vida me levou para outros caminhos. E eu não tive essa oportunidade de colocar em prática mesmo e fazer um livro. Aí eu me aposentei, fiquei mais à vontade, com mais tempo livre, com mais calma e menos pressão de trabalho. E resolvi escrever, né, o que eu sempre tive na cabeça. Aí nasceu o seu livro. Aí nasceu esse livro. Que é um filho, né? É um filho. É uma gestação Eu espero que mesmo. seja o primeiro, mas é um filho. Não, será o primeiro de muitos, eu tenho Deus certeza. quiser. Agora, Sandra, você tem uma formação que não está ligada à literatura, né? Pois então, eu acabei
No colégio, eu sempre gostei muito de português. Tive uma professora espetacular a vida inteira, desde a 5ª série, antigamente, né? Certo. Até o 3º ano de 2º grau. E ela sempre me incentivou a escrever, gostava muito de redação. Mas eu também encontrei um professor de matemática que foi assim maravilhoso para mim em todos os sentidos, que é o professor Roberto Francisco. Certo. E por causa dele eu acabei enveredando para o caminho da matemática, da engenharia, e levei minha vida muito por esse caminho também, né? Mas sempre com aquela vontade muito grande de escrever. E né? você chegou a lecionar também, né? Também dei aula de matemática, igual meu professor querido, né, em algumas escolas da cidade, né? E aí depois eu fiz um concurso público, acabei passando para o concurso, como tinha mais estabilidade, eu tinha problema familiar de mãe doente, era mais tranquilo para mim o serviço público, aí eu acabei ficando no serviço público e me aposentando por lá. Entendi. Então toda a sua trajetória passou por uma formação, você é engenheira, isso? Eu sou engenheira. E aí você lecionou matemática e depois tornou-se uma servidora. Isso. E aí é onde você aposentou e encontrou tempo para se dedicar àquela que no fundo era a sua primeira paixão, né? Sempre foi a primeira paixão mesmo. Ou seja, a sua vida também é feita de encontros e desencontros. Ah, muito mesmo, com certeza. Agora, Sandra, você falou que já estava aposentada, que resolveu então se dedicar a essa paixão que estava guardadinha há muito tempo. É difícil, depois de tanta realização profissional, de uma vida inteira dedicada, você falar assim, eu vou tirar esse sonho da gaveta, eu vou enveredar por um caminho que eu ainda não fui. Essa decisão foi difícil para você? Não. Assim, depois que você sabe o que você quer, se você tem muita vontade mesmo e é um sonho que você quer realizar, não é difícil, sabe? Você consegue. Você resolve mesmo aquilo que está dentro de você e que precisa sair. Porque era uma coisa que precisava sair, certo. Sabe? Então, não foi difícil, para te falar a verdade. Em assim, um mês eu sentei e escrevi a história toda, né? E reli, eu acho que era isso mesmo. E assim, já me deu vontade de fazer o 2º livro na continuação da história. Mas eu não tinha a menor ideia do tamanho que ia ficar, porque né, não sabia mesmo. Então, eu parei em determinado momento, mas se eu puder, eu vou continuar o mesmo livro com outras, né, outro enredo, mas com os mesmos personagens. Né? E aí, como é que foi a sua família quando você falou, olha, vou publicar meu livro? Então, o meu marido foi o meu cobaia, porque eu perguntei o que você acha. Ele falou, vai, faça isso, né? Um sonho que você tem, faça. Aí eu escrevi, eu falei, mas eu preciso que alguém leia para ter noção se vale a pena publicar ou não, né? Certo. Aí ele foi meu cobaia. Aí ele leu, eu falei, eu quero crítica, de verdade. Ele leu, aí ele gostou, me incentivou demais mesmo. Aí depois meu irmão, minha cunhada, sobrinhos, né? Também me incentivaram, eu acabei fazendo mesmo. Você pensou, por que não? É isso mesmo, né? Exato. E aí você publicou seu livro por uma editora aqui de Petrópolis, não é? Sim, a Literar. Editora Literar, da Luciana Cunha. E como é que foi esse caminho até o livro estar aqui nas minhas mãos? Foi difícil para você? Ok, resolvi, tenho a história. E agora, até o produto final? Então, eu fui à Livraria Nobel para me informar se havia alguma editora petropolitana, porque é mais complicado entrar em contato no Rio, né? Então, a Livraria Nobel me indicou essa editora, porque eles já estão acostumados a lançar livros dessa editora. Eu peguei o contato da Luciana e liguei. Só que, olha só, isso foi em janeiro de 2020. A pandemia ainda não tinha chegado, estava chegando. Mas eu entrei em contato com ela se interessou e eu tive que esperar até 2022 para a pandemia realmente ficar estabilizada, né? E a gente conseguir tocar a vida para a gente botar esse projeto em frente, né? Então, foi difícil por isso, porque não deu para ser exatamente no momento que o livro ficou pronto, da minha parte, né? Mas foi muito bom. Aí depois a Luciana
me assessorou e foi fazendo a releitura e foi dizendo que, né, o que precisava mudar, o que não precisava. A gente escolheu a capa, Certo. aí deu tudo certo, foi muito bom. Que bom. E a Luciana faz um trabalho lindíssimo na Literar, Sim. divulgando artistas, autores petropolitanos. Sim. Isso é muito importante, a gente que vive assim fora daquele circuito Rio-São Paulo, é difícil às vezes chegar nos lugares e ter essa abertura. Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui, Nossa, né? com certeza. Quem tem a vontade de escrever, sabe, pode procurar a Luciana, que ela vai encaminhar, vai ajudar a pessoa a realizar o sonho. Certo. E vai dar certo, né? E você acha que a questão dos leitores, é muito difícil vencer essa barreira? O que você acha, Sandra? Nossa, eu acho um pouco difícil, por causa do mundo mesmo, né? Todo mundo muito ligado em tecnologias, em rede social, e assim, eu fico vendo que não sobra muito tempo para a leitura, né? Isso me dá um pouco de dó, porque seria tão bom, né? É tão bom a gente ler, a gente discutir, trocar ideia, aprender, é muito bom, e eu fico pensando que é um pouco difícil, sim, de conquistar o público para a leitura. É uma disputa quase que desigual, né? Porque é muito conveniente, muito fácil hoje você pegar um celular, principalmente, e ter acesso a todas as informações, e leituras, e imagens, e sons, e a gente competir apenas com o livro, né? Então, cada vez mais é importante abrir espaço, falar sobre literatura, divulgar, mostrar que ainda é possível escrever, ainda existem editoras fazendo um trabalho bacana para trazer esse público leitor mais próximo dos autores, e com isso gerar uma nova fase de leitores, uma geração que precisa também ter acesso a isso, né? Uma literatura mais barata, mais próxima, porque também tem a questão econômica, não é? E a Literar também pensa nisso, ela tem preços que cabem no bolso das pessoas aqui, né? Sim, com certeza. E eu fico pensando, sabe, todo mundo tem uma história para contar, né? E é tão enriquecedor você ouvir a história do outro e pensar, nossa, isso podia ter sido comigo, ou o que eu posso melhorar a partir da história que eu ouvi, né? Então, o crescimento através de uma leitura é muito grande. E que pena que as pessoas não têm tanto esse tempo, né, para fazer isso, fazer essa troca, a troca com o livro, né? E se imaginar e viajar e vestir a roupa do personagem. É verdade. Né? Eu acho isso tão bom, eu fico com pena mesmo. Acho que precisa de ter um pouquinho mais de incentivo, não sei de que forma, né? Mas para atrair o público de novo para o livro. Eu acho importantíssimo, é por isso que a gente tem esse espaço aqui, a gente tem o Trilhas Literárias, e as pessoas falam muito sobre isso, que se talvez tivesse mais espaço, fosse mais falado, que as pessoas tivessem uma maior visibilidade, talvez lessem mais, né? Então a gente tenta buscar isso também, porque se é por falta de espaço, não é mais, que aqui a gente está sempre divulgando, sempre trazendo. Então você falou que talvez venha uma continuação aí da história. O que mais a gente pode esperar da Sandra como escritora? Nossa, sim. Depois que eu comecei a escrever, eu presto muita atenção nas histórias que as pessoas me contam de vida mesmo. E logo fico imaginando como que eu posso usar aquilo de alguma forma para transformar numa outra história, né, num livro. Então eu já estou assim com muitas ideias fervilhando, né, e com muita vontade de escrever de novo. Aí tomara que dê certo, né, a continuação e outras coisas que estão dentro do meu coração para eu escrever mesmo. E a matéria-prima, muitas pessoas falam que a matéria-prima do escritor é a palavra, mas é o humano, né? Como a gente aprende ouvindo o outro, percebendo o outro, quando a gente se deixa ouvir, conversar, escutar, como que a gente aprende, né? Nossa, é por aí. Né? E como a gente tem vontade de que o outro também sinta o que a gente sentiu. Eu acho que o escritor tem essa pegada, sabe, de querer passar para o outro alguma coisa boa que o ajude a vencer os problemas da vida, a ter mais otimismo com relação à sua própria vida, né, a lutar mesmo para conseguir superar as dificuldades, porque todo mundo passa por momentos difíceis, né? E uma leitura assim
gratificante, faz a gente sentir vontade de continuar, de verdade. lutar, né? Eu acho muito bom. A gente ressignifica muita coisa com a Sim, leitura, né? sim. Não é uma leitura nossa, é uma leitura de mundo, né? Aquilo passa a ser nossa, porque é a nossa experiência como leitores, mas é a leitura do mundo, do outro, das experiências do outro. É isso. Muito bacana, Sandra. E onde podemos encontrar o seu livro? E gostaria de também saber se você tem redes sociais, que as pessoas possam te seguir, entrar em contato com você, te chamar para palestras, para apresentação de livros. Como é que faz? Tá bom. Então, primeiro, na loja física da Nobel, né? Lá tem o livrinho à disposição. Na editora Literar, que é @editora-literar, também tem. E a minha rede social, né, é Sandra Pezente. Certo. No Instagram e Sandra Sena no Facebook. Entendi. Aí é só me seguirem, né? E aí, tudo que tiver de novidade, de lançamento, de sessão de autógrafos, vai estar lá, todo mundo vai ter acesso a essas informações. Com certeza vai. Ah, que Vai legal, sim. Sandra. Olha, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o nosso também. convite. A gente, de vez em quando, recebe aqui músicos, escritores, pessoas da região que precisam desse espaço. E a gente tem muito orgulho de abrir esse espaço para os petropolitanos, para o pessoal da Serra, do Rio, que todo legal. mundo que vem aqui divulgar. E com certeza é uma porta também para quem está em casa, né? Pensar assim, Sim. olha, a Sandra trabalhou a vida inteira, se aposentou, por que eu também não posso pensar em tirar aquele sonho da gaveta e Claro. transformar em realidade, né? Então, também para inspirar quem está em casa a correr atrás do sonho, que está tudo Isso. certo, né? Tudo Não, se esse é o realiza. objetivo, sinceramente. Eu acho que não tem idade para a gente realizar sonhos, né? E a gente precisa mesmo, porque o sonho realizado é a paz de espírito, é a felicidade maior. Então vamos correr É para atrás. isso que a gente vive, né? É isso aí. Então tá joia, Sandra, muito obrigada por ter eu que vindo. agradeço. Fiquei muito feliz em conhecer você. Igualmente. E tá aí, olha, mais uma sugestão de leitura para o nosso público leitor de casa. Doce Destino, essa história aí de reencontros, desencontros entre mãe e filha. Fica a nossa sugestão de leitura. E você não saia daí, porque tem mais cultura na TVC. O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. O cantor e compositor João Bosco está completando 50 anos de carreira e, claro, celebrando com seu público uma caminhada de muito sucesso e de parcerias memoráveis ao longo de décadas dedicadas à MPB. Ele esteve recentemente no Soberano, em Itaipava, e nós fomos até lá para trazer um pouquinho dessa apresentação maravilhosa para você. Acompanhe conosco. Mandou parar a cuica, coisa, toma soberano. Roncou de raiva, cuica, roncou de fome. Alguém mandou parar a cuica, coisa dos homens. A raiva dá pra parar, pra interromper. A fome não dá pra interromper. A raiva e a fome, coisa dos homens. A fome tem que ter raiva pra interromper. A raiva e a fome que interromper. A fome e a raiva é coisa dos homens. Sou do terreiro, eu vim de lá e tô com saudade de lá, para ser franco. Dia 2 de dezembro, eu vou pra Bahia Santa, eu vou pra lá. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luz me lembrou Carlitos, a lua
Brasil. Obrigado, gente. E o nosso giro pelo país continua. Dessa vez fomos até Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis, para mostrar para vocês o Palácio Cruz e Souza, a sede do Museu Histórico de Santa Catarina. O nome do palácio é uma homenagem ao poeta Cruz e Souza, uma das figuras mais ilustres da capital catarinense. Eu convido você a assistir com a gente essa maravilha da arquitetura e da história de Santa Catarina. E hoje eu convido você a conhecer o Palácio Cruz e Souza, onde funciona o Museu Histórico de Santa Catarina. O palácio está localizado no coração da cidade, em frente à Praça 15 de Novembro e ao lado da Catedral Metropolitana de Florianópolis. A data exata da construção é desconhecida, mas há registros do prédio no ano de 1785. O sobrado colonial foi construído pelo governador Brigadeiro José da Silva Paz, com o objetivo de torná-lo o Palácio do Governo do Estado. Atualmente, é o Museu Histórico de Santa Catarina, também conhecido como Palácio Cruz e Souza. A edificação foi palco de diversas solenidades e acontecimentos políticos e militares, dentre eles visitas dos imperadores brasileiros Dom Pedro I e Dom Pedro II. A Casa do Governo nem sempre manteve a mesma arquitetura. Na construção, os detalhes portugueses e açorianos eram visíveis e a cor do prédio era branca, o que denotava a simplicidade do colonialismo. Em 1785, o prédio era dividido em 3 seções e 2 pavimentos. No museu podem ser encontradas relíquias que ajudam a montar o quebra-cabeça da história e rememorar momentos e personagens daquele povo. No século XIX, a casa ganha um olhar moderno e perde a simplicidade de casarão. Ampliada em 1977, é acrescentada a arte do neoclassicismo. Em 79, o edifício foi rebatizado de Palácio Cruz e Souza, uma homenagem ao poeta catarinense. 5 anos mais tarde, o palácio é tombado como Patrimônio Histórico de Santa Catarina e passa por nova restauração. Em 1986, o local é reaberto e se torna o Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz e Souza.
No museu podem ser encontradas relíquias que ajudam a montar o quebra-cabeça da história e rememorar momentos e personagens daquele povo. Com o apoio da Fundação Catarinense de Cultura, no Palácio acontecem apresentações artísticas, mostras culturais, cursos e oficinas, além de exposições e feiras no jardim. Ao lado do jardim do museu, foi pintado o mural Cisne Negro. A obra, com 900 metros quadrados, retrata o poeta Cruz e Souza. E chegou o momento de conhecer mais um grande nome da literatura. É hora de mais um Trilhas Literárias. O nosso homenageado de hoje foi um escritor negro catarinense e está registrado na história da literatura brasileira como o mais importante poeta do simbolismo. Estamos falando de Cruz e Souza. João da Cruz e Souza nasceu em 21 de novembro de 1861, na então cidade de Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, capital de Santa Catarina. Seus pais foram o mestre pedreiro Guilherme da Cruz e Carolina Eva da Conceição, lavadeira e cozinheira, ambos negros escravizados alforriados. Cruz e Souza teve um irmão, de nome Norberto da Conceição Souza, nascido em 1864, que foi tanoeiro, mas desapareceu da história da família ao partir para Minas ou São Paulo, entre 1888 e 1890. Os dois tiveram educação esmerada no Ateneu Provincial Catarinense, uma excelente escola da época na região, entre 1871 e 75, aprendendo francês, inglês, latim, grego, matemática e também ciências naturais. Ele inclusive teve como professor de ciências o naturalista alemão Fritz Miller, amigo e colaborador de Darwin. A educação dos filhos passou a ser uma prioridade para os pais escravos e humildes. Eles se preocupavam com o futuro dos filhos. Era a forma de fazerem a passagem de uma geração civilizada na base do chicote, da farinha de mandioca com água de poço, para a luz do conhecimento, que só os livros poderiam trazer. O coronel Guilherme Xavier de Souza e sua esposa Clarinda Fagundes de Souza, um casal de senhores sem filhos, não só ajudou na educação, como lhe deram o último sobrenome, Souza, incorporado mais tarde à sua assinatura literária. Além disso, o menino negro viveu na casa como filho de criação, o que lhe garantiu uma ótima formação educacional. Com rico vocabulário e talento com as palavras, aos 7 anos fez seus primeiros poemas e aos 8 declamou versos de sua autoria, os quais homenageavam o retorno do coronel Xavier da Guerra do Paraguai. O jovem poeta foi leitor voraz de escritores como Baudelaire, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, entre outros autores europeus que lhe eram contemporâneos. Essa imensa bagagem cultural, porém, não o privou, infelizmente, de ser vítima de racismo em um contexto altamente escravista.
Em 1881, em parceria com Virgílio Várzea e Manuel dos Santos Lostada, fundou o jornal literário Colombo, no qual proclamava a adesão ao parnasianismo. Nesse mesmo ano, começou a exercer a função de secretário da Companhia Dramática Julieta dos Santos, com a qual viajou por todo o Brasil, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. A experiência lhe propiciou um contato mais intenso com o flagelo da escravidão, levando-o à defesa vigorosa do abolicionismo. Pouco tempo depois, Cruz e Souza engajou-se na Companhia Abolicionista e organizou uma série de conferências nas capitais brasileiras, sempre defendendo o fim da escravidão. O ideal anti-escravagista norteou sua atuação também no jornalismo e escreveu para a Tribuna Popular, ajudando a consolidar sua linha editorial republicana e abolicionista. Dirigiu ainda o jornal ilustrado O Moleque, fortemente discriminado pelos círculos sociais locais devido ao seu viés crítico. Em 83, o escritor foi nomeado promotor de Laguna, mas foi impedido de assumir o cargo, uma vez que os políticos locais não aceitavam um negro na função. Malgrado o ambiente da discriminação, Cruz e Souza consolidou-se como um dos maiores intelectuais da província. Em 1885, publicou junto a Virgílio Várzea seu primeiro livro, Tropos e Fantasias, uma coletânea de poemas em prosa. A obra anteciparia várias características de sua produção posterior, incluindo o léxico requintado e o gosto pelo experimentalismo. Em 1890, viajou para o Rio de Janeiro em busca de um ambiente menos hostil e mais propício ao ofício de escritor. Na antiga capital, fez amizade com Nestor Vitor, que se tornaria importante divulgador de sua obra. No Rio, trabalhou como arquivista da Central do Brasil e colaborou com diversos veículos de comunicação, nos quais publicou artigos simbolistas. Conviveu com Raul Pompeia e Olavo Bilac. Em 1893, lançou os livros Missal, em prosa, e Broquéis, em versos, que o consagrariam como o maior representante do simbolismo no Brasil. Ainda em 93, casou-se com Gavita Rosa Gonçalves, também descendente de escravos. O matrimônio gerou 4 filhos, Raul, Guilherme, Reinaldo e João. Dependendo de empregos mal remunerados, a família teve de lidar com severas privações financeiras. Para agravar a situação, sua esposa desenvolveu distúrbios mentais após o nascimento do segundo filho. A situação se agravaria ainda mais a partir de 94, quando Cruz e Souza contraiu tuberculose em função das péssimas condições de trabalho na Central do Brasil. Muito doente, mudou-se para Curral Novo, lá em Minas, a fim de melhorar sua saúde. A tentativa foi em vão. Cruz e Souza faleceu em 19 de março de 1898, aos 36 anos. A família teve a mesma sina. Os 4 filhos morreram de tuberculose antes de atingirem a maioridade. Testemunhando o destino trágico dos filhos, Gavita enlouqueceu e, em 1901, também sucumbiu à mesma doença. Esse foi o triste fim de um dos maiores poetas do nosso país, injustiçado e desmerecido por ser negro. José do Patrocínio arcou com as despesas do funeral do escritor, sepultado no cemitério São Francisco Xavier, no Rio. Em 2007, os restos mortais do escritor foram transladados para Florianópolis e depositados no Palácio Cruz e Souza, antiga sede do governo catarinense, que você conheceu aqui no programa de hoje. Ele é o patrono da cadeira número 15 da Academia Catarinense de Letras. Além das obras já citadas, o poeta do Desterro também nos deixou outros escritos publicados póstumamente: Evocações, de 1898, Faróis, de 1900, Últimos Sonetos, de 1905, O Livro Derradeiro, 1961,
Dispersos, também de 1961. E vamos ler juntos um pedacinho do mestre Cruz e Souza. Não há quem me domine e quem me vença, quando a minha alma mudamente acorda. Ela arrebenta em flor, ela transborda, nos alvoroços da emoção imensa. Cruz e Souza. Essa foi apenas uma pequena homenagem a esse mestre da nossa literatura. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais um pouquinho sobre ele. Viva Cruz e Souza! Semana que vem eu espero você para mais um Trilhas Literárias. Até lá! E assim vamos terminando mais um programa. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelos comentários nas redes sociais e pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.